aqui em São Januário, e no seu comando o Vasco, infelizmente, tem apenas 26% de aproveitamento, são recorrentes. Apesar de serem erros individuais, acaba virando um padrão coletivo. Queria saber um pouco de você, da sua visão em relação a isso, porque ali naquele lance do PH, no lance final, e a gente sabe da seriedade do PH, poderia ter jogado a bola para fora, poderia ter resolvido de uma forma diferente. É óbvio que o futebol não se resolve apenas num lance. Acho que o Vasco hoje não performou da melhor forma, mas conseguiu o resultado até com o seu lema, coragem para jogar, indo para frente, com o gol do Cuesta, com um lance muito bom do Gomes. O que acontece que esse Vasco não consegue ter equilíbrio e passar a confiança ao torcedor? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Mas o lance do PH, e depois de ter chutado a bola, eu não entendi muito a pergunta. Depois de ter chutado, ele não chutou. Foi a escolha dele. Quantas bolas a gente chutou contra o Botafogo para frente? Nós chutamos muito mais do que saiu jogando. Isso é uma escolha do jogador. E erros acontecem. Erros individuais. Hoje, assim, hoje teve erro individual mais claro do que nas outras vezes. Eu não vi assim, que teve erro individual claríssimo, igual você colocou no Atlético Mineiro, ou no Grêmio, ou no Bragantino. João Vitor escorregou, mas foi um lance que ele escorregou, depois a bola escorregou e teve a falta. Depois da falta que teve, mas um lance, aí, nós teve muita repercussão. Esse erro do João Vitor foi um dos menores problemas daquele lance. Ele escorregou, fez a falta, a bola saiu da área, foi lá, desviou a bola voltou para a área. Errar, futebol é um jogo de erro. Hoje a gente teve dois erros assim que a gente não costuma cometer, não tem nada a ver com os erros. O erro do Grêmio, por exemplo, foi um escorregão, até por conta do... Não tem nada a ver. Hoje a gente teve... São dois erros assim que a gente não... Eu acho que a gente nem tinha cometido erros assim parecidos e tivesse tomado o gol. Então a gente lamenta, é muito triste e frustra todo mundo, principalmente a torcida. E a torcida tem que ficar triste mesmo. E sofrida, de todo mundo tem que ficar sofrido. Agora, o time, ele, na minha opinião, assim, não é que ele não performou. O time, ele estava jogando muito bem no primeiro tempo até a gente tomar o gol. A gente estava em cima do Ceará, estava com a marcação encaixada, o Ceará estava produzindo pouco. Depois que a gente tomou o gol, a gente deu uma desestabilizada, desorganizou um pouco. No segundo tempo, também, a gente melhorou um pouco na volta do segundo tempo, depois desorganizou de novo. Mas a gente... E o Ceará é um bom time. Não, se você pegar os resultados do Ceará, quase todos os jogos vai empate, ou eles perdem ou ganham por placar mínimo. No meio do Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo, aí perde 2-1, ganha de 2-1, 1-1, 0-0, é um time que tem uma defesa sólida. Então não é um adversário fácil, é um adversário que tem seus méritos. E a gente podia ter jogado melhor, podia ter jogado melhor. Eu acho que se a gente não toma o primeiro gol, a equipe estava passando desenvoltura até tomar o gol. Depois a gente se perdeu um pouco, quando teve a expulsão, aí a gente teve talvez o nosso melhor momento, a gente soube aproveitar com as mexidas, a gente fez o gol e depois a gente teve mais chance de fazer o terceiro e o quarto gol, a gente não fez. E infelizmente a gente tomou o gol praticamente no lance derradeiro da partida. Diniz, eu queria que você falasse do do Nuno Moreira e do Felipe Coutinho. Esses dois jogadores te agradaram? Qual foi a importância deles enquanto estiverem em campo? Eu acho que os dois jogaram muito bem hoje. O Nuno jogou bem, principalmente quando ele foi para a posição de segundo volante, ele conseguiu produzir melhor ainda. E o Coutinho fez uma partida muito boa hoje. Além do gol, ele foi muito assertivo, não errou quase nada no jogo. Eu gostei muito dos dois. Aqui, Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco. O jogo se encaminhava para uma vitória, a torcida, cantando, empolgada, e os personagens já estavam ali, meio que descritos. O gol do Coutinho no 100º jogo, o Robert Renan, que parecia um meia em muitos momentos do jogo, achando muito boas jogadas, o Cuesta estreando e fazendo gol, mas infelizmente o Vasco não consegue vencer. Imaginando que todos os jogos que o Vasco não venceu sob o seu comando aqui em São Januário, qual é o seu sentimento em relação a esse especificamente, tomando um gol no final? E o que isso impacta para a partida contra o Flamengo no próximo domingo? Você acredita que coloca ainda mais pressão, tendo em vista que o Vasco poderia se afastar ainda mais da zona do rebaixamento? Eu acho que
o resultado é muito frustrante. Agora, o impacta, não tem que impactar de alguma forma positivamente, como foi o Corinthians para o Botafogo. A gente tem que trabalhar e melhorar. Não tem o que fazer. Obviamente que a gente jogou na quinta-feira, o jogo para a gente tinha uma característica diferente. A gente jogou na quinta-feira, o jogo terminou quase meia-noite do Botafogo. E depois do jogo teve a comemoração, então teve mais uma descarga de energia, tanto física quanto emocional. Eu acho que a equipe, com menos de 72 horas para poder fazer um outro jogo, até que se recuperou bem e se comportou bem, como eu disse na primeira pergunta, até tomar o gol. E é uma equipe que tem evoluído muito em muitos aspectos. Aqui, o que mais frustra é que aqui em São Januário, aqui é a casa do Vasco e é onde o Vasco é mais forte. Isso era uma coisa que a gente tinha hoje muito arraigada em nós, de ganhar, voltar a vencer em São Januário e fazer daqui, de novo, o grande caldeirão que sempre foi. Então, o que frustra muito é por conta disso, de perder 2 pontos com um jogador a mais em São Januário. Mas, assim, em relação ao Flamengo, a gente tem uma semana para trabalhar, a gente tem que se refazer rapidamente e procurar fazer o nosso melhor e fazer uma partida dentro dos padrões que a gente fez com o Botafogo, ou até melhor, para a gente poder ter a nossa chance de ter sucesso no jogo. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você já foi perguntado inúmeras vezes sobre o Pablo Verratti. Você sempre enfatiza os pontos positivos de ter o Verratti em campo, a liderança, ajudar na bola aérea, o faro de gol, mesmo ele não tendo o recorte recente dos mais goleadores, né, na trajetória dele no Vasco. Eu não vou perguntar se o que ele oferece de positivo sobressai o que o Vasco perde com a presença dele, porque senão você não escalaria, é óbvio. Então, eu queria pedir que você explicasse para a gente, para o torcedor como um todo, o que o Vasco ganha com ele ao ponto de ser melhor do que quando ele não está jogando. Não sei se fui claro na explicação. É uma pergunta, assim, a pergunta é meio recorrente, né? Não é perguntar, mas é bem uma pergunta. O Verratti, hoje eu não via motivo para tirar o Verratti do jogo. A gente precisava de gente para fazer gol. No fundo, se eu tivesse mais um, eu coloquei o David, que é o cara que a gente tinha no banco, e mais se aproximava de jogar um pouco dentro da área. O jogo hoje ia terminar, independente do cara, se ele tivesse com um jogador a mais ou não, é um jogo que ia terminar em muito cruzamento. Ele é um cara especialista, ele não, eu concordo, assim, não está fazendo o gol na especialidade dele, somente de cabeça, não está fazendo, mas ele é um jogador, mesmo quando ele não faz gol, ele está lá e a bola sobra para o outro. Ele é um cara que contribui muito na parte tática, contribui na bola aérea, e é um jogador que eu acredito. Não quer dizer que ele não vai sair. Hoje, especificamente, não era um jogo que eu achava que ele tinha que sair. Não achava de maneira nenhuma. Eu achava que era um jogador. A gente tinha que, se tivesse um jogador, mais um jogador alto, ia fazer talvez 2 centroavantes, porque assim o jogo ia acabar tendo muito cruzamento, como teve. A gente acabou fazendo o gol de cruzamento, tivemos outras chances de cruzamento também. O Ceará é um time, quando a gente vai andando com a bola e foi ganhando o campo, é um time que se tranca muito e acaba as jogadas saindo mais pelo lado. O jogo entre Vasco e Ceará foi extremamente movimentado no estádio de São Januário. As equipes protagonizaram um jogo extremamente movimentado no primeiro e também no segundo tempo. O Cruz Maltino começou muito bem no primeiro tempo com Felipe Coutinho, cobrando com classe uma cobrança de falta que conseguiu fazer com que o Vasco pudesse abrir o placar com um golaço. E assim fez com que São Januário pudesse criar toda uma atmosfera favorável ao Vasco, que já tinha vantagem no compromisso. No entanto, o Cruz Maltino, mais uma vez, tem encontrado dificuldades em relação à sua defesa, cochilou na saída de bola, erro infantil da defesa Cruz Maltina, e a equipe do Ceará não desperdiçou a oportunidade que teve, conseguiu chegar ao empate no compromisso ainda durante o primeiro tempo, cerca de 5 minutos após o gol marcado pela equipe do Vasco. A partir daquele momento, o Vasco não conseguiu se encontrar mais na partida, poucos foram alguns ataques de determinado perigo, a equipe do Ceará tendo um pouco mais de intensidade ofensiva e também trazendo bem mais perigo a equipe do Vasco no primeiro tempo de forma geral. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor, criou oportunidades, mas faltou o capricho para voltar à frente no placar o quanto antes. O jogo estava equilibrado, atuando aos 28 minutos, a equipe do Ceará viu um de seus jogadores ser expulso e assim o Vasco ganhou um pouco mais de espaço, tendo um jogador a mais dentro de campo. Cruz Maltino teve a oportunidade de ter mais espaço, explorou os lados do campo e justamente em uma dessas jogadas conseguiu alcançar o gol que marcava o 2-1. O que parecia para o torcedor era que de fato o compromisso se encaminharia para uma vitória do Vasco em São Januário, mas
Próximo dos 50 minutos, a equipe do Ceará, explorando mais uma falha da defesa do Vasco, viu a oportunidade mais uma vez em sua porta e não desperdiçou. A equipe do Ceará, mesmo com um jogador a menos, conseguiu um empate. O Vasco segue na sina sem conseguir vencer no estádio de São Januário.